travessuras! Aproveitando que estamos no dia 31 de outubro, Halloween, vamos falar um pouco sobre filmes de terror e seus gêneros, né, Felipe? Voltamos com o vocabulário, né? Dessa vez falando sobre subgêneros dentro do gênero de terror do cinema, né? Existem outras camadas a serem exploradas e tem uns títulos, tem uns nomes aí que costumam deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha, né? Meio confusas também. Confunde a cabeça. Então, vamos falar tudinho sobre os gêneros depois da nossa vinheta. Então, voltamos. Felipe, vamos começar com o gênero que todo mundo morre de medo, sobrenatural. O que seria isso? Então, o gênero sobrenatural do terror, como sim. o próprio nome já disse, mas vamos reforçar aqui para ficar bem claro, é aquele gênero onde se apresenta alguma entidade, algum espírito, assombração, fantasma, alguma coisa ali que não é possível ver ou tocar, às vezes, como na maioria das vezes, mal intencionado, ou seja, a fim de ou de atazanar ou de caçar as pessoas que estão ali e tal. E basicamente a gente tem muitos exemplos desse gênero de assombração. Cite um pra gente. Como por exemplo, essa franquia de terror nova que é o Invocação do Mal. Esses filmes que são dirigidos pelo James Wan e tudo mais aí. Esse acho que seria um bom exemplo para vocês entenderem o que é esse gênero do terror sobrenatural. Agora um filme que faz bastante sucesso pros adolescentes é o gênero teen, né, Fê? Explica um pouco pra gente esse gênero aí. Teen, como vocês estão vendo aí na tela, em tradução livre, teen é uma abreviação de teenager, que é adolescente. Ou seja, é um terror adolescente. São aqueles filmes de terror onde geralmente em uma cabana distante, ou em algum camping, em algum lugar deserto, vai aquele grupo de jovens, uns vão se apaixonar pra se amar, outros vão ali pra se distrair. Aí tem a famosa cena do sexo, né, gente? Que a gente já sabe mais ou menos como que funciona. O terror vive de muitos clichês, né? Então, aí o que acontece? Geralmente aparece ali ou um assassino em série, ou uma criatura, ou alguma coisa que vem ali pra acabar com aquele final de semana, aquelas férias, vem pra atazanar, pra infernizar, ou pra simplesmente matar esses jovens adolescentes, aquele negócio. Geralmente vai morrendo e no final geralmente ou sobra um ou sobra um casal, vai. Verdade. Cite um exemplo de algum filme teen. Um exemplo recente, inclusive, já fugindo da proposta do anterior, inclusive, é o remake do Evil Dead, A Morte do Demônio. O mais novo, tá? O clássico lá a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Aqueles filmes como eu sei que vocês fizeram no verão passado, também se enquadram nesses também. Justamente, isso aí. E o que seria filme slasher? O subgênero slasher do terror é muito mais comum do que você imagina. Ele é basicamente aquele filme onde tem um maníaco, um serial killer mascarado que persegue as suas vítimas. Vocês vão perceber que eu vou falando alguns filmes aqui e ele se encaixa em alguns subgêneros dos anteriores que eu tô falando. Tem alguns filmes que encaixam ele entra em mais de um, subgêneros e tal. Justamente. Então é meio misturado também. O gênero slasher, ele tem títulos que são impossíveis de se confundir, que são Halloween, Pânico, o Sexta-feira 13, onde tem o Jason, né? O famigerado Jason lá, que usa aquela máscara de hockey e tudo mais. Basicamente é isso. E agora, que subgênero é o gore? O gore, na verdade, ele é tido pelos mais puritanos, pelos fãs de cinema mais puritanos, como uma maneira muito nojenta e vulgar de contar uma história. Eu chamo de filme terror nojento, que é isso que ele é. Sangue, tripas, um monte de coisa ali que, pra causar... Ele é um filme que ele tá muito mais preocupado em te chocar assim pela repulsa do que de causar aquele medo, aquele suspense, ou seja, já é outro clima. Entendi. Cite um filme gore. Um filme gore, por exemplo, é o próprio Evil Dead, o original lá dos anos 80, porque entra um pouquinho no trash também, mas o trash calma que a gente já vai chegar lá. Mas também se enquadra no gore. Isso, justamente, aquele filme onde tem bastante violência gráfica, por assim dizer, né? Bastante coisa, bastante sangue, bastante coisa nojenta na tela. E o que seria found footage? O found footage, na verdade, se você traduzir, ele quer dizer que é uma filmagem encontrada. Ele é um gênero que ficou popularmente conhecido como o gênero do falso documentário. Ou seja,
São filmagens encontradas, você assiste como se fosse uma fita de uma filmadora, de uma VHS, uma filmagem super caseira, encontrado mesmo, como se você encontrasse ali, e você assistindo, você consegue entender o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam filmando, aquela pessoa que estava carregando aquela filmadora. O exemplo máximo, que foi o grande precursor desse gênero, é A Bruxa de Blair, que é um filme que todo mundo já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar, pesquise aí que você vai encontrar, você vai entender do que se trata. E agora vamos falar de um que é bem famoso, que seria os filmes de terror thriller. Thriller, na verdade, serve para definir um clima muito forte, muito pesado de suspense. Ou seja, o thriller, na verdade, ele trabalha muito com aquela sensação e aquele clima que é criado que antecede o ataque, a morte da vítima. Por exemplo, a cena do Psicose no chuveiro lá, que é aquele violino, aquele instrumento vai e o cara vai chegando e tal. Você vê que o Hitchcock, que era mestre nisso, em fazer thriller, o thriller também ele pertence a outros gêneros, não só ao terror. Tem thriller de ação e tem outras coisas também, mas se a gente for focar no terror, é justamente todo esse tempo de tela que é gasto pra te causar essa aflição antes de acontecer. Você já sabe que aquilo vai acontecer, mas aquele negócio vai se arrastando, aquela cena vai demorando. E geralmente a trilha sonora, que é importante pra caramba pro terror, né? A gente não pode deixar de falar aqui. Ela geralmente vai se tornando uma coisa incômoda, ela vai subindo assim, pra causar essa sensação de tensão, de aflição, assim, de agonia, né? E agora um subgênero que fez bastante sucesso nos anos 80, o que seria o terror trash? O trash é o terror papagaiada, que eu gosto de falar, que é aquelas coisas tipo Sharknado, essas paradas assim. O terror que entra o Evil Dead, inclusive, é meio gore, meio terror, geralmente eles dois andam juntos. É difícil de confundir, mas o gore, geralmente ele tem uma proposta um pouco mais séria, por assim dizer, enquanto o trash já é um negócio mais esculhambado, mais escrachado, aquele filme de terror que tem muita gente que acha graça e dá risada, inclusive. Eu adoro. Com cena na cal, acho engraçado e tudo mais, quando é aquela cena que vai acontecer uma violência extrema, mas ela acontece de um jeito tão absurdo, por exemplo, um tomate assassino atacando o cara, ou um pneu assassino que vem rolando ali, sabe? É embarcar no absurdo, coisa viajeira da cabeça desses caras aí que deve fumar alguma coisa pra fazer esses filmes. E agora tem aqueles filmes também que ele é meio psicológico. O que seria esses filmes de terror psicológico? O terror psicológico é aquele terror assim que às vezes não tem muita coisa aparente acontecendo, mas o clima pesado, que também passa ali um pouquinho pelo thriller, você começa a assistir o filme tendo como ponto de vista a falta de lucidez do protagonista. Ou seja, você vai assistindo e você já não sabe mais o que é real e o que não é. Um exemplo clássico, máximo disso, é o Iluminado, quem acompanha ali a história do Jack Torrance, que tá ali hospedado ali no famigerado hotel e tudo mais, e tem coisas que você não sabe se ele tá pirando, ele já tá vendo que é coisa da cabeça dele, ou se o hotel é assombrado, ou se tem horas que é assombração, ou tem horas... Então ele tenta te ludibriar pelo ponto de vista do protagonista, que é uma pessoa que já tá perdendo a razão. Ou seja, já é um terror que tá entrando na mente. Já é na mente do cara, entendeu? Da mulher, né? Da vítima, no caso, né? Agora tem os terror clássico. Clássico, Fê? Clássico. Clássico, ele tende a ter uma temática muito mais gótica e ele tenta romancear um pouco o próprio clima do terror. Clássicos como o Drácula, do Bela Lugosi, né? Onde o Drácula... Eles pegaram um homem muito bonito pra fazer o Drácula, então ele além de ser um vampiro que caça e ataca as vítimas, ele também tem um lado que é muito sedutor, que era comum nesses filmes. O próprio Drácula de Bram Stoker Também o vampiro trabalha muito com esse negócio da sedução e tal. É mais puxado pra esse clima e pra essas histórias assim do início do século passado, vai por assim dizer. Geralmente é um terror de época. E o que seria splatter ou torture porn? Aí já estamos entrando nos rótulos mais polêmicos, assim. Torture porn, se você traduzir, é basicamente um pornô da tortura, ou seja, é sadismo puro. São filmes como Jogos Mortais, O Albergue, que é um grande representante desse gênero aí, onde basicamente a história não importa tanto, porque a pessoa que está assistindo está querendo ver o quê? Cenas de tortura, de dilaceração, de mutilação de pessoas ali, pessoas que são pegas. E essas cenas que em outros filmes de terror geralmente acontecem mais depressa, o cara chega, vai e mata. Nesses filmes não, geralmente ali o sofrimento acaba se arrastando e tal. Aí isso aí tem muita gente, isso aí divide muitas opiniões, né?
E o que seria o terror de possessão? Esse que eu morro de medo. Possessão também tem muita gente que confunde com o terror sobrenatural, mas a possessão é um negócio mais específico. No terror sobrenatural a pessoa tá fugindo de alguma coisa que ela não pode ver, que ela não pode tocar. Enquanto o terror de possessão é quando uma dessas entidades, um demônio, alguma coisa, encarna em uma pessoa, ou seja, baixa alguma coisa, ou sobe, né, alguma coisa, melhor dizendo, como é o caso do terror de possessão clássico, que é o Exorcista, que é um dos maiores sucessos do terror de todos os tempos, né, foi desbancado há pouco tempo pelo It, o primeiro, dessa leva, desse remake novo que fizeram, mas por muito tempo o Exorcista foi tido como o maior clássico, assim, o maior sucesso de bilheteria dos filmes de terror. Olha, que é um filme dos anos 70, inclusive. Nossa, e baita filme. Depois dele de vieram muitos outros. O caso de O Exorcismo de Emily Rose, tem outros que são, vai um monte. Eles são todos meio parecidos com o Exorcista, se reparar bem. E o que seria esse, que eu tô bem curiosa pra saber, o que seria Snuff? O Snuff, ele é um gênero, subgênero que é tido como uma lenda urbana, porque o filme de terror Snuff, ele sempre é vendido como se fosse um filme de terror com cenas reais, ou seja, com mortes e assassinatos reais. E por que eu digo que isso é uma grande lenda urbana? Na época que vou fazer meus 33 anos, meus tempos de escola, circulava pelas locadoras da minha cidade um filme que vocês devem lembrar bem, que é conhecido como Faces da Morte, que ele era vendido como real. Cenas de assassinato, de execução, essas coisas. Recentemente veio a público que tudo isso era mentira. Assim como tem um outro filme que é muito chocante, muito pesado, que eu nunca assisti, que chama Holocausto Canibal, que causou um furor tremendo quando saiu, por ser vendido como uma equipe de antropólogos, alguma coisa assim, que vai parar numa tribo de canibais e os caras começam a comer os caras lá e tal, e a galera falou que aquilo era verdade e no final das contas não era. Inclusive o diretor do filme teve que vir a público, teve que prestar contas inclusive com a justiça, porque porque aí ele teve que abrir uma coisa que é real e não é. Falando que tinham morrido aquelas pessoas, e ele apareceu com os atores lá, falou que aquilo tudo era mentira. Mas eles tentam vender como se fosse uma coisa real mesmo, cenas ali de uma coisa que aconteceu, quando na verdade, na grande maioria dos casos, nunca foi provado que eram acontecimentos reais mesmo. O que seria, Felipe, os filmes de monstros? O filme de monstro faz parte também, entra um pouco ali no terror clássico. Sim. Que são, é muito famoso pra quem gosta de cinema, os monstros da Universal, que são o Frankenstein, a noiva de Frankenstein, Drácula, a Múmia, o filme clássico e tal. E então o filme de monstro é basicamente sobre uma criatura que passa a perseguir e assassinar as suas vítimas ali. Não é nem humano, às vezes pode ser uma criatura alienígena, às vezes pode ser uma criatura de laboratório. Sim. Ela tem muitas origens, mas é basicamente alguma coisa que não é humana. E o que seria terror fantástico ou de fantasia? Esse que eu acho que eu adoro. Terror fantástico de fantasia, quando ele é um filme de terror ali, que ele é elaborado em cima de muitos elementos de fantasia, como fadas, duendes. Acho que entraria de repente até um pouquinho o caso dos Gremlins ali, o próprio Labirinto do Fauno, que é um filme que, apesar de se passar ali, tem uma criança protagonista e tal. O Guilherme Del Toro quis fazer um clima meio sombrio, e tem uma criatura ali também que caça, que come criancinhas e tal. Ela tá vivendo numa outra realidade, como se fosse Alice no País das Maravilhas, mais ou menos. Então ele mistura muito o clima do terror com esses elementos de fantasia, que são fadas, duendes, bruxas, etc. O Tim Burton, ele vai muito pra esse lado, né? Ele tem uma veia muito forte nesse negócio de criar esse clima, mas com base muito galgada em cima de fantasia. Igual ele fez, inclusive, com o Johnny Depp naquele A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Fora outros também. Muitos outros. E agora vamos encerrando com o último, que o que seria terror espacial ou terror com animais? São dois subgêneros que vão ganhar uma menção honrosa. Que terror com os animais é basicamente aquele filme onde tem os tubarões assassinos, crocodilo assassino, aracnofobia, que é aquele filme onde as aranhas invadem a cidade, atacam ali, filme com pássaros, os pássaros do Hitchcock, tem. Então é aquele negócio onde uma infestação, geralmente numa cidadezinha do interior, acontece com uma população de animais ou normais, alterados ali psicologicamente, ou animais mutantes, que são fisiologicamente alterados, tá, igual o crocodilo gigante e tudo mais, ou o próprio caso do tubarão, tá, né? O tubarão gigante e tudo mais. Agora fizeram o megalodon aí e tal, cada pouco eles vão pegar alguma coisa, eles vão fazer crescer e pra correr atrás da gente, é basicamente isso. E terror espacial é aquele filme de terror
que acontece no espaço, né? No espaço. Igual o caso do Alien, o Oitavo Passageiro, também é um grande O Apollo exemplo. 18, é 18 Que é um ou 13. filme que você gosta, acho que é Apollo 18, que que inclusive é sensacional, de medo. se eu não me engano, o John Carpenter chegou a dirigir ali no final da carreira dele de diretor um filme que chama Fantasmas de Marte, ou Fantasmas em Marte, que também os caras vão pra uma missão espacial e descobrem que tem fantasmas de uma raça alienígena lá. Totalmente louco. É doideira, aí começa já a dar uma despirocada aí, né, meus amiguinhos? E é isso, esses foram os nossos subgêneros do terror. Se você souber de mais algum, quiser que a gente fale mais, comentem aqui nos comentários. Por favor. Sigam a gente nas redes sociais e aqui se inscrevam, gente. Não Se esqueçam. gostou do conteúdo, é muito importante. Não deixa de dar um joinha, que é pra esse vídeo ganhar mais audiência no YouTube. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos. Ativa o sininho de notificações, fique aí. por dentro de tudo. E é isso, gente. Halloween tá aí, gente. Falou, pessoal. Um abraço. Até mais aí. Até semana que vem.